Agora, no segundo bloco, a gente vai comentar uma pesquisa feita pelo IPESP, que é um instituto do Antônio Lavareda, que aparece sempre, é mais conhecido pelas pesquisas que ele faz durante o período eleitoral, mas é um instituto tradicional que trabalha há muito tempo com pesquisa, tem uma boa reputação no mercado, e eles fizeram uma pesquisa para a Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, sobre as profissões que têm mais prestígio, estão mais prestigiada entre os brasileiros. Então, o resultado daquelas que têm, e a pergunta que eles fazem para medir esse prestígio é: quais profissões você ficaria feliz se os seus filhos seguissem, né? E, em primeiro lugar, deu o óbvio, médico. Médico, é. 89% dizem que ficariam felizes se o filho fosse Meu pai médico. é médico, nem dá para dizer, já é disparado. É porque é profissão com emprego garantido, que tem uma O emprego, remuneração muito é. acima da média, quer dizer, e dá prestígio, tem prestígio social. E a única que bate com um pouco com o perfil dos deputados, né? 7% dos deputados dessa legislatura, segundo o levantamento do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, são médicos, são 36 médicos lá na Câmara. É o único que bate. Em segundo vem engenheiro, 84%, profissões tradicionais, né? Que também é uma profissão que tem 5% dos deputados são engenheiros, 26 engenheiros lá na Câmara. E daí vem veterinário, 82%, e só tem um veterinário na Câmara, segundo o DIAP. Depois, empresário ou administrador de empresa, que também tem bastante, 16% dos deputados são empresários, e daí desenvolvedor de softwares, né, tecnologia da pessoal que trabalha com tecnologia da informação. Essas são as profissões de maior prestígio na opinião dos brasileiros, alguma coincidência com o perfil dos parlamentares, mas não muita. Aí eu vou pular o bloco intermediário, que começa com arquiteto e termina com jornalista, e vou direto para o bloco final, que é o bloco dos que estão mais para baixo ali, né? E aí vou de baixo para cima. A profissão que deixaria os pais menos felizes de todas é político. Então só Mas 25% tem pai, ficariam é que não felizes. perguntaram para os pais dos políticos, né? Porque os São pais esses dos vinte e cinco por políticos cento aqui, são os são pais esses de quem já aí. é, entendeu? Exatamente, é Tá esse. É o certo? pessoal que passa de pai para filho. Está abaixo de motorista de caminhão. 41% prefeririam que os filhos fossem motoristas de caminhão contra 25% de político. Quer dizer, está realmente em baixa. Aí uma curiosidade, 43% dizem influenciador de rede social. É porque dá dinheiro, né? É, mas não dá prestígio. É. E depois, policial militar ou civil, padre, freira ou pastor. E em seguida, militar. Ou seja, as profissões que dominam quase as bancadas, né? A bancada da bala, a bancada da Bíblia, estão em baixa na opinião pública. Né? Só para vocês terem uma ideia, existem 41 policiais e pessoas que trabalham na segurança pública na Câmara dos Deputados. É 8% da Câmara. Está completamente fora do perfil aqui da população das posições, das profissões mais prestigiadas. E depois os religiosos, que aqui também aparecem mal colocados, tem 29 na Câmara, principalmente pastores e bispos, né? E que são 6% dos deputados. Então tem uma falta de sincronia entre o que a população considera prestigioso, que ficaria feliz se seus filhos seguissem, e, a, e aquelas pessoas em que elas votam. Votam, mas não seguem. É mais ou menos a moral da história dessa pesquisa. Quer dizer, aquilo. Mas aí tem uma explicação que é o sistema eleitoral brasileiro, né? São esses cargos de deputado, ele é eleito numa eleição proporcional e, na verdade, uma grande parte dos brasileiros fica sem representantes na Câmara, porque o seu candidato não é eleito. E, às vezes, muitas cidades, eu diria que talvez a maioria das cidades não elege um deputado, nem uma região geográfica, né? Então,
Isso explica por que talvez haja esse descasamento entre as profissões que têm mais prestígio na opinião pública e aquelas que são as dos deputados, em boa parte deles, né? Mas a pesquisa não para aí. Ela pergunta também quais seriam, na opinião das pessoas, as profissões do futuro, que têm mais possibilidade de empregabilidade, que serão mais importantes no futuro. E de novo, os médicos em primeiro lugar, e daí uma surpresa. Em segundo, aparece professor. Professor é aquela profissão que todo mundo elogia, mas ninguém paga, né? Ninguém paga e também você fica com medo de desejar para o filho, porque você vai saber que vai ter dificuldades, né? Exatamente. Mas todo mundo acha que é importante. É engraçado, né? Claro, é Todo mundo acha que é fundamental. importante, mas não quer que o filho siga porque é mal remunerado, né? Depois vem enfermeiro, que é super importante e que Sim. também é mal remunerado. Tem essa Está discussão toda aí do sofrendo do piso, piso, é. É. né? Da enfermagem, etc, etc. Daí, entre aquelas que são menos, que têm menos futuro, olha que curioso, a que tem menos futuro de todas é influenciador nas redes. Não é curioso isso? Curioso. É curioso, né? As pessoas, inclusive a geração Z, Os é, jovens, tá. que são os mais jovens de todos, acho só 18%, está na média ali e tal. E depois vem político, 19%, artista, 20%. Você vê que realmente a cultura está em baixa, né? Atleta e publicitário. E jornalista também está mal, viu? 30%. Então, estamos ali junto com entre operador do mercado financeiro e contadores, mas acima das freiras, pastores e banqueiros, né? Enfim, esse é o quadro que a pesquisa mostrou. E para terminar, tem um dado aqui que me pareceu interessante. Eles perguntam também se tem planos para mudar de profissão. Embora a maioria da população, na média, responda, 59% digam que não tem plano, só um terço diz que sim. Se você pega apenas a geração Z, que é a geração mais jovem, né, 47%, a metade, tem planos de mudar de profissão, enquanto que aliás, 48% dizem que vão mudar de profissão, 47% dizem que não, tá rachado meio a meio. Se você pega os baby boomers, que são aquela geração do pós-guerra, que vai até 1964, se eu não me engano, quem nasceu entre 45 e 64, 67% dizem não ter planos de mudar de opinião. Na geração X, que é a geração seguinte, que é de 1900 sei lá, 68, acho que é de 68 para frente, na verdade, que nasceu em 1968 para frente, aí são 69% também não pretendem mudar de profissão. A minha interpretação disso é que, primeiro, você tem os mais jovens ainda estão iniciando no mercado de trabalho, então é natural que eles tenham ocupações ainda mal remuneradas, estão iniciando a carreira, ainda não encontraram bem o que querem, Mas né? ainda nem sabe o que quer, né? Mas já é Exatamente. um Então, sinal de que não sabe o que quer, porque já quer mudar tão cedo, às vezes, dependendo se você está empolgado no começo, né? mas Mas você vê nesse que a caso, não. metade já viu que não é por aí, não é onde eles estão, seja por não gostar da profissão, seja por não estar ganhando o suficiente, né? Então, e última coisa, prometo, de alguma maneira, os brasileiros acham que o Brasil é uma roça de alta tecnologia e muito bem remunerada, porque a pergunta é: quais setores profissionais geram mais riqueza para o país? 47% responderam agronegócio, 47%. O segundo, que é indústria, é 11%, ou seja, é Nossa, 4 vezes mais o agronegócio em comparação ao segundo colocado, que é a indústria. Depois vem a educação com 10%, setor bancário e financeiro. Eu não sei se gera o setor riqueza, ele bancário opera a deveria. riqueza, né? Não sei. É. Mas, enfim, de qualquer jeito, o Brasil, na opinião dos brasileiros, é uma roça bem avançada. E eu sou da roça, então posso falar de boca cheia. A Grande Matão está com tudo e não está próximo. Vamos ver se temos algum comentário. Acho que não. A Carla Rodrigues, que nos assiste sempre também, que diz: quero registrar todos os meus elogios para a participação da minha xará, Carla Araújo. Excelente presença feminina no programa. Muito obrigada, Absolutamente Xará. verdadeira essa observação. E na enquete ficou assim, Carla.
a sua resposta, quem, né, o que que o Lira vai arrancar do Lula na reunião de amanhã. Lira vai bater a etiqueta do preço do apoio do Centrão e o público, Lira quer levar os anéis, dedos e braço. Ele é insaciável, já estão mais Eu vou falar avançando mais aqui. que essa do público tá É, boa, tá boa. vai ser uma disputadora, vai ser uma Há disputadora. riscos hoje para o meu reinado. E a minha síntese para essa pesquisa é que os brasileiros votam, mas não seguem as profissões que preponderam no Congresso, não são as mesmas que eles gostariam para os seus filhos. Profissão boa para filho não é boa para deputado e vice-versa. Ou melhor, profissão boa para deputada não é boa para os filhos, Boa. diz pesquisa. Essa é a melhor síntese, então.